Boteco 4.0, o podcast que explora a cozinha da transformação digital da indústria. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Queria que você contasse. Sou Cláudio Goldman, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe quando começa, a gente não sabe como termina. No episódio de hoje, o tema é marketing industrial. Será que a indústria tem vendido bem o seu peixe? E para esse bate-papo, eu e minha parceira nessa série, Karina Pizzini, jornalista do canal Indústria 4.0, recebemos Ravine Gonçalves e Érica Lima, cofundadoras da Book, Tecnologia e Comunicação. Né? Comunicação não estavam adequadas, como as máquinas que são adequadas por eles, né? Fazendo esse trocadilho. Olá, pessoal. Novo episódio do Boteco 4.0. Agora, felizmente, aconteceu aquilo que eu sempre quis. Temos aqui uma mesa mais feminina do que masculina. Na verdade, não. Com mais mulheres do que homens, que o masculino e feminino é um conceito diferente. Estamos aqui com a K, novamente, Karina, com a Ravine e com a Érica, e elas são da Book. E eu vou pedir para elas começar contando o que a Book faz. A Book é uma Martech. A gente reúne marketing e tecnologia para levar estratégias e soluções de comunicação e marketing, e a gente é especializada no mercado da indústria. Então peraí. Vocês vão pegar um produto alguém desenvolveu um produto que é para a indústria e vocês vão cuidar da conexão desse produto com o mercado. Isso, principalmente agora, onde a gente tem a indústria cada vez mais se aproximando do consumidor final, que é uma realidade que desde o início da indústria, historicamente, ela se aproximava muito da distribuição ali do meio do caminho. Mas hoje a gente sabe, até por demandas da própria sociedade, que a indústria ela precisa estar cada vez mais conectada com o B2C, também ali com seus atores, né, próximos. O que é B2C? Explica pra gente. Sim. É o business to consumer, falar do mercado com o consumidor final. Tem um exemplo bem legal, que é aquela marca de perfumaria que tem a sua indústria, mas ela também tem as suas lojas. Então, ela vende para o consumidor final, mas ela também produz aquele perfume, aquele creme para mão, aquele desodorante. Mas ela tem, com o seu nome próprio, inclusive, as lojas em shoppings e lojas de rua para vender para o consumidor, que é o final. Entendi. E a gente também acaba trabalhando a parte interna, a comunicação interna também é importante, né? Digitalizar quem está dentro da empresa. Então a gente também faz esse trabalho. E por que vocês começaram a fazer isso? Assim, marketing é complexo, é difícil. E aí quando você pega e coloca isso dentro da indústria, isso fica mais complexo e mais difícil ainda. Vocês gostam de sofrer? Da onde vem essa... A gente deu match na verdade com a indústria. Né? Acho que eu falo um pouquinho sobre o marketing, tu sobre a indústria, pode ser? Pode ser. Então, trazendo a parte de conceito de marketing de palavra, quando a gente fala de marketing que vem do inglês, é mercado. E ali o sufixo ing do marketing, se a gente falar em inglês, é em movimento, porque ele é um verbo. Então, quando a gente traduz, é o mercado em movimento. Sendo eu e Érica pessoas muito conectadas e a gente gosta dessa distribuição de ideias e dessa inovação, porque inovação para nós é cultura, a gente começou a trabalhar com marketing especificamente por causa disso, por conta das nossas formações na graduação, claro, mas principalmente porque a gente gosta desse movimento, que às vezes uma comunicação mais institucional, ela não é tão fluida. Então, foi por isso que a gente resolveu empreender na área de marketing. Isso. E na questão de indústria, a gente nunca gostou de varejo, porque a gente sempre pensou em agência pastelaria, que é aquela tudo para ontem. Não é a nossa vibe. A gente sempre fez processo para tudo. E aí, a gente começou a pensar, isso foi do ano passado para cá. A gente já estava estudando a ideia. Eu já trabalhei com indústria no passado, eu atendi a Braskem, já atendi Indústria Parquet, enfim. E aí, eu falei assim, eu sempre gostei. E aí eu comentando com a Ravine, eu falei, eu acho que não é a nossa praia trabalhar com varejo. Não tem nada a ver com a gente. A gente não quer trabalhar tudo por ontem, a gente quer pesquisar, a gente quer trabalhar com inovação, a gente quer ter tempo para entregar um trabalho de qualidade. E aí a gente decidiu pela indústria, justamente pela essa afinidade, né? E aí deu super match, a gente se encontrou com a Kat, e aí foi uma coisa muito fluida mesmo, né? Sim, e a indústria ela tem esse aspecto processual e de médio e longo prazo, que o varejo ele precisa para se manter vivo, mas no dia a dia isso é muito mais instantâneo.
E na nossa visão, né, que é nossa visão, nossa opinião, o marketing ele é construído a partir de estudo, pesquisa, estratégia e principalmente entendimento de resultados de médio e longo prazo. E a indústria, pela forma que ela acontece, que ela foi criada, e pelas pessoas que trabalham nela também, que são muitos engenheiros, eles conseguem construir essa narrativa até de vida mesmo, muito mais sustentável. Então, e eles entendem essa questão de tempo. Se a gente falar pra ele, olha, a gente vai entregar um planejamento em 28 dias, ele acha até pouco, né? Não, tá tudo bem. Então, ele entende que a gente vai pesquisar, vai entender e vai entregar um bom trabalho. Vocês é quase uma resistência do modus operandi do mercado de maneira geral, né? Nós vamos... E a gente pensou a gente também vai que não usar. tem muita mulher. Eu falei, vamos lá, porque eu acho que tá precisando de mulher no mercado. Perfeito. Eu já vou entrar mais nessa pauta, já vou puxar isso, mas a Vini me falou uma coisa sobre inovação e cultura. Eu vi também, vocês deram aqui o broche. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação. Eu vi que é um slogan, é isso? Conta pra gente. Sim. Porque a gente entende o marketing como um movimento cultural. Assim como todas as outras esferas da nossa vida. A engenharia também é um movimento cultural, o consumo é um movimento cultural. Só que quando a gente está falando de inovação, a gente não pode falar do meio, não é o algoritmo. Inteligência artificial não é inovação, e sim a cultura inovadora. Dentro da Book a gente tem um processo de entrada de clientes, onde a gente avalia a maturidade digital desse cliente, para entender se faz sentido ele estar ali com a gente, se o que a gente entrega é o que ele está buscando, mas principalmente para entender qual é a maturidade dele de se abrir para a inovação. Porque não adianta ele contratar e ter ali valores altíssimos de investimento anual para inovação, inteligência artificial, se ele ainda acredita que a gente tem que mandar malote impresso, sendo que a gente poderia mandar um e-mail. Trazendo um exemplo assim bem comum. Mas essa inovação que todo mundo fala, de cidades inteligentes, de mercado, de algoritmo, ela tem que estar no DNA de quem tem a caneta e que decide. Essa pessoa tem que estar aberta ao novo, porque inovação é inovar, fazer novo. Então, para nós, a inovação ela é uma cultura, porque a gente quer dizer para o nosso cliente e para todo mundo que a gente se comunica que o que a gente faz como inovação não é os anúncios que a gente gerencia, é o universo novo que a gente leva para o cliente. E aí a gente acaba... Já aconteceu da gente trazer esse cliente sem muita maturidade e não ter dado certo. Já aconteceu algumas vezes, a gente falou, não. Por isso que a análise, essa pré-análise que a gente faz antes do cliente entrar é importante pra gente. A gente analisa os dados, mostra pra ele e entende se ele tá aberto ou não. Se a gente entender que ele não tá aberto, a gente fala, então não vai dar pra trabalhar junto. Entendeu? Falando em trabalhar junto, falando de cliente, a gente tem uma característica aqui no Boteco 4.0 que é trazer o cliente para bater um papo, mostrar o ponto de vista dele, né? Que a gente fala não só do provedor, mas também do consumidor, do usuário da tecnologia. Nesse caso, o cliente não está aqui e a gente tem uma explicação para isso. Queria que você contasse para a gente porque o cliente não está aqui. Então, agora, né, nesse mês de maio de 2024, infelizmente, é o estado do Rio Grande do Sul e como vocês já devem ter notado pelo sotaque, eu sou gaúcha, não moro no Rio Grande do Sul, por isso que consegui estar aqui nesse convite maravilhoso que a gente teve. Mas o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito difícil, está acontecendo uma série de enchentes lá, onde muitas pessoas estão sofrendo danos materiais, físicos e emocionais, e o aeroporto ele está fechado. Como o nosso cliente ele é de lá, o cliente que a gente tinha convidado, ele não conseguiu embarcar, e também como as estradas estão muito perigosas, eles até rodoviária tá fechada também. Eles pensaram em vir de carro, mas acaba que é um momento muito sensível, e eles preferiram ficar próximos da família deles, porque a gente entende que esse é um momento delicado, né? Mas eles estão bem, tá tudo certo. A gente conversou com eles, né? A gente veio representando, a gente veio até com a camiseta com o logo, mas tá tudo bem com eles, né? Que bom. Obrigada por ter vindo mesmo nessa situação tão delicada. Espero que seja um ar, um pouquinho de esperança, falar do teu trabalho, do que você gosta de fazer, que te ajude nesse processo. Para mim está sendo um alívio estar aqui, porque essa fuga do pensamento negativo é muito importante, principalmente nesse momento onde eu sei que as pessoas que eu conheço vão precisar muito de apoio, tanto emocional, então eu preciso estar bem, eu estou sendo muito bem recebida aqui. Que bom. E também financeiramente, a FEIMEC é uma grande oportunidade de negócios para minha empresa, então é importante que eu esteja aqui, e eu sei que isso é o melhor neste momento
para todo mundo que eu amo e tá no Rio Grande do Sul. Obrigada. Isso é muito falar de resiliência também, né? Eu queria puxar isso e perguntar para vocês como mulheres. Uau! E Érica, você como uma mulher negra, quanto de resiliência é necessário para estar neste mercado majoritariamente formado por homens brancos 50 mais, como a gente já vinha falando? Quanto de resiliência precisa para entrar nesse mercado da indústria, né? Porque a gente já está acostumado a ver mulheres representando as agências de marketing, mas não é só isso. Vocês lidam diretamente com empresários do ramo industrial. Eu queria saber Que são homens de brancos, vocês. né, inclusive. Saiu uma matéria outro dia na Meio Mensagem sobre liderança feminina. E a gente, é quase o nosso mantra, né, Ravine? Não tem muitas lideranças femininas, eu acho que quase em qualquer setor, mas principalmente em agência e tecnologia. E a gente está representando, eu como mulher negra e a Ravine, uma mulher incrível também. A gente tem um lema de puxar as outras mulheres também. E aí a gente está fazendo o nosso agora, de ralar muito, porque a gente tem que ser cada vez 1000 vezes melhor do que o homem. Isso é todos os dias, a gente tem que provar que a gente é melhor. E é cansativo, é puxado. Mas a gente está aqui, a gente está fazendo isso todos os dias. É o maior desafio da nossa vida. Mas eu acho que a gente está conseguindo entrar aos pouquinhos. E quando a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que é bom, acaba quebrando um pouco isso. É difícil. O acesso não é fácil também, mas quando a gente consegue entrar, a gente entra e faz o melhor. E agora tem uma série de iniciativas de grandes corporates também, de inclusão. Então já tem várias indústrias que têm na sua política de governança a inclusão de fornecedores de empresas que são lideradas por pessoas negras. Então a gente também está se ambientando nesse espaço que está se abrindo para a gente. E não é uma questão assim, eu vou contratar só por conta de X, Y, Z motivos. E sim dar oportunidade. Eu tenho uma lista de fornecedores aqui, tudo bem. Qual deles são fornecedores que às vezes não têm tanto acesso ao mercado? Vamos conversar? Vamos ver se eles podem atender? Então, isso está sendo muito legal. A gente tem participado de uma série de eventos assim, e a gente vê que essas grandes empresas, elas estão se preocupando com isso. E a gente sabe que elas inspiram e orientam o mercado. Então, a gente tem certeza que a médio prazo isso vai ser comum. E é uma boa porta de entrada, né? Principalmente a gente que veio, né, de região periférica. O quanto é importante essa acessibilidade, esse acesso a essas grandes empresas. Então. A gente estava falando muito antes de começar o episódio, a gravar o episódio, da importância dos aliados, né? Eu chuto aqui que, pelo conhecimento do mercado, e a gente pode dar uma geral só olhando aí pela feira também, que muitos dos nossos ouvintes ou telespectadores sejam homens, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, antes do Cláudio tomar de volta a palavra. Tô só continuo aprendendo aqui. Tô no learning. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desses aliados, desses homens que já estão nesses espaços de poder, que estão com a caneta na mão, ou que têm o acesso. Eles podem não ter a caneta, mas conhecem quem tem a caneta, como o Cláudio sempre fala. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para quem está ouvindo a gente ou nos vendo, qual a importância desses aliados também, para além dessas políticas e dessas práticas que o próprio mercado, os próprios consumidores estão exigindo das empresas. Então, acho que a Érica pode contar um pouquinho da história de um grande aliado nosso. Ele foi presidente de uma importante indústria e ele é uma pessoa, um homem, digamos, padrão, né, nos padrões que a gente estava conversando. E ele abriu uma série de portas para nós. Então, a gente expôs num evento, ele tinha alguns amigos, né, nesse evento, e ele pediu para esses amigos irem lá no nosso stand. E isso gerou ali um burburinho, porque todo mundo assim, nossa, mas essas pessoas estão indo no stand dessa empresa. Era o stand mais bombado do Startup Summit, né? Exatamente. E aí todo mundo ficou assim, nossa, mas quem são essas meninas? Como é que elas estão trazendo essas pessoas tão importantes, pessoas que palestraram, palestras importantes no palco principal, foram organicamente no nosso stand. Então aquilo começou a dar uma visibilidade para nós, que não foi assim,
Érica, Ravine, eu vou passar aqui um contrato para vocês. Não é nesse sentido, até porque a gente nem pede isso. A gente só quer ser ouvida, a gente só quer ser vista para mostrar a qualidade do nosso trabalho. Que tem uma série de evoluções que precisam acontecer, mas que, de certa forma, a gente só precisa ter esse aliado, essa pessoa que tem a caneta ou que conhece quem tem, para que a gente abrir as portas e a gente dizer: oi, tudo bem? O meu nome é Ravine, eu tenho aqui esta solução, será que tu compraria? Então é nesse sentido de aliado que para nós, assim, acho que é o exemplo mais... E foi muito incrível, porque eu acho que a partir desse momento que as portas começaram a se abrir. E aí foi meio que automático também a gente participar de alguns programas de aceleração na área de tecnologia. A gente ganhou edital, foi meio tudo junto, né? A gente entrou em edital de aceleração de afroempreendedores. A gente ganhou um edital também lá da FAPESC, que também deu um up na nossa empresa. A gente conseguiu dar uma alavancada, né? E ser vista também. A gente participou do Startup Summit. A gente está aqui na FEIMEC graças à Kátia, porque meio que foi tudo junto. Então essas oportunidades abriram muitas portas. E essas pessoas que nos abriram esse caminho também, a gente é eternamente grato, né? E continua abrindo as portas, porque dessa pessoa eu conheci outra pessoa que conheceu outra pessoa, então... Uma rede vai se formando, né? A rede está cada vez maior, né? Os nossos clientes são muito parceiros da gente também. Aqui a gente ia trazer um deles, mas a gente tem uma série de exemplos de clientes que são homens brancos, donos, né, diretores de indústria, mas que eles nos auxiliam muito, eles nos indicam. Às vezes a gente está para fechar um contrato com uma grande indústria, ele vai lá e liga pro diretor daquela indústria e fala: não, vai aquele lá. método antigo, né, de ligar de indicação, E aí de que é ganha. muito legal, a gente é muito grata mesmo. Método antigo, mas extremamente valioso. Que é valioso. Não, a gente Extremamente não é contra. Inclusive, a gente é a favor que tenha todos os métodos. Mas a gente gosta disso, né? Porque a ligação é importante, né? E aí... Desculpa. E aí é importante porque faz muita diferença. Então, agora, esse último cliente que a gente fechou, que é uma indústria, ele fechou por causa da ligação desse nosso parceiro. Então, olha que valioso, né? E aí é a questão do relacionamento também. Que a gente consegue criar um relacionamento duradouro, que é que a gente tem... dá muito valor para isso também. Aproveitando esse tema, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que o homem, acho que a Ká perguntou o que ele pode fazer, qual a importância, e eu gostaria de perguntar para vocês o que a gente não deve fazer. Olha, várias coisas. Vamos, pega a listinha. Não, tudo bem, vamos lá. Cite duas e a Ravine cita duas. O que a gente deve evitar? O que a gente não deve fazer? O que a gente faz que mais atrapalha do que ajuda? Acreditar que a mulher não pode fazer alguma coisa. Isso eu acho que é o mais... é uma ofensa. E aí eu acho que é por isso que a gente é tão persistente, né? E é por isso que eu faço crossfit também. Eu também pratico vários esportes. Eu surfo, justamente porque é um lugar também super masculino. Eu gosto de fazer coisas que os homens falam assim: não, você não pode fazer porque você é mulher. E eu já ouvi isso várias vezes, né? Então, é esse o lugar que eu quero estar. E eu acho que por isso que a indústria é um desafio muito... Mas acho que essa parte não é nem assim, ela não pode fazer alguma coisa mas teórica. Não tem capacidade, talvez. Até de pegar ser subestimada, peso, assim, aqui né? na Ser feira. subestimada. Eu tava puxando uma caixa. E aí vieram os homens assim: não, mas isso aí tá muito pesado pra ti. Eu falei: não, tá tranquilo, não, deixa que eu pego que tá pesado. Não, gente, tá tranquilo. É por isso que eu brinquei do crossfit, assim, porque realmente eu posso levar bastante peso. E claro, a gente precisa de muita ajuda, né? O meu marido é uma pessoa super aliada, um apoiador incrível, assim, do meu trabalho, da minha profissão e principalmente de mim como mulher. Então eu tenho fé nos homens, tem vários exemplos, mas eu acredito, assim, de respeitar a voz feminina. Acho que foi isso que a Erika quis falar mesmo, assim: olha, nesse momento eu não vou conseguir, mas depois eu preciso de ajuda. Se isso aqui estiver muito pesado, eu vou te pedir. E a gente pede ajuda quando precisa, né? Não, tá tudo bem pedir tudo ajuda, bem, né? não Só há não problema. subestime antes de eu começar a fazer qualquer coisa, Eu né? lamento muito porque eu uso muito transporte público, né? E quando no transporte público eu acabo vendo, tem a mala, tem a sacola, isso. E naturalmente eu me coloco à disposição para ajudar e tudo isso. Mas E tu aí, faz isso ouvindo pros isso homens assim, também? cara, oi? Mas tu faz isso pros homens também? Para idosos, sim. Tá. Para idosos, sim. Inclusive, antes de ontem fiz isso. E recebi de volta um sorriso muito agradável. Então, estou lembrando do senhor, não lembro o nome dele, você não mencionaria ele e tal.
Mas é bem legal ver se... E às vezes é só uma questão de, pô, eu sou um pouquinho mais alto, é mais fácil chegar na... Mas é um ótimo exercício isso que a Ravine falou, é pensar se você faria essa mesma pergunta, questionamento, fala ou ação, se fosse um homem. Esse é sempre um calculinho ali, um pensamento que vai nortear esse papo. Assim, tirar do automático. E pra mim, tá me trazendo pra isso. Assim, tira do automático e fala assim, você precisa de ajuda? E tem outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, é que aqui como oportunidade para mim de estar falando com mulheres da área, que isso me empolga muito, mas também não só falar com mulheres da indústria ou com pessoas negras da indústria, esperando que falem só sobre diversidade. É exatamente isso que eu ia falar. Né? Porque tem uma pessoa que me inspira muito que ela fala isso. Ela fala assim, ok eu falar sobre ser uma líder mulher. 5 minutos. Eu entrego muito mais do que isso. Sim. E ela sempre fala isso, em público inclusive. Eu entrego muito mais do que isso. Então assim, ok, trouxe meu papel, tal, mas deixa eu falar agora. Então eu quero dar a oportunidade de vocês falarem como vocês ajudaram esse cliente. Porque vocês tiveram a oportunidade de chegar lá, conversar com ele e tal, e o jogo virou. Porque aí você estava lá dentro e tal. Se ele estivesse aqui agora, o que ele estaria contando e como que vocês conseguiram ajudar eles? A gente conversou com ele sobre isso antes. Eu acho que ele diria que ele economizou muitos reais porque ele ia contratar um time para ficar fazendo ligação proativa para outras indústrias. E você está fazendo ligação no lugar dele? Não, a gente faz boas campanhas e esses vídeos, esses contatos chegam para ele. Sem a ligação. Sem a ligação. O uso da tecnologia, no caso, né? Então, não querendo desfazer do emprego das pessoas, mas não era algo que ia ser bom. Ele ia achar o resultado ruim depois, né? Imagina, ele contratar alguém para ficar ligando o dia inteiro para as empresas. Recebendo vários nãos, muitas vezes. Não é eficiente, né? Não é eficiente. Provavelmente o funcionário ia ficar desmotivado com esse tanto de nãos e ia dar um resultado extremamente negativo. Então, talvez não ia ser tão produtivo. Assim. E ele também ia falar que talvez ele não participaria de tantos eventos, porque a gente conseguiu também trazer para ele a visibilidade dessa oportunidade. Das formas que a gente fez isso foi criando painéis, dashboards, né, relatórios em tempo real, porque muitas vezes o cliente ele não tem noção do que ele pode ter porque ele não vê. Porque quando a gente tem uma indústria, a gente está falando diferente do varejo, que eu vou citar um exemplo, do supermercado, que a gente enxerga as pessoas entrando ali. No site, ninguém enxerga nada. Então, o que a gente fez? A gente fez um painel em tempo real mostrando quantas pessoas entravam no site dele e saíam em menos de 20 segundos. A gente não falava isso numa reunião lá no final do mês. A gente deixou isso aberto numa tela para ele, em conjunto ali com o marketing dele, né? Para que ele visse quanto que ele estava perdendo de oportunidades por conta das estratégias ali que ele estava nesse momento achando que não era importante. Então, a gente considerou isso e aí ali ele viu, ele disse, nossa, é verdade. E a partir dali, tudo fluiu, assim, hoje a gente tem um relacionamento super legal e todas as estratégias que a gente traça, a gente consegue bons resultados. E aqui, bons resultados, eu não estou falando só de resultados financeiros, mas também de entender onde tem possíveis problemas, tanto dentro da estratégia que a gente formatou, quanto da próprio processo dele lá depois. Então, eu acho que ele falaria isso. Ele investiria, sim, porque ele já estava disposto a isso, mas ele estaria investindo de uma forma um pouco mais travada, porque ligar é muito diferente de estar conversar com alguém que tem interesse no teu produto ou serviço. Mas eu queria entender um pouquinho mais do caso em si, né? Qual que era a dor desse cliente? Ele chegou até vocês... Na verdade, foi a gente que chegou até ele. Na verdade, ele se encontrou na Mercopar, que é um evento da indústria que acontece em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Que nós estávamos no último. Nós também, a gente sempre vai. A gente sempre vai. E aí, era uma empresa que já tinha sido cliente nossa há uns anos atrás, uma outra empresa que a gente tinha, que era de eventos, não tinha nada a ver com o que a gente faz hoje. E aí, a gente começou a conversar e a gente começou a levar para ele o que a gente fazia. E aí ele chegou depois no escritório, um tempo depois da Mercopar, e nos ligou e falou, olha, eu tô querendo contratar um time
para ligar proativamente para as indústrias, porque eu estou querendo expandir. Ele já é pioneiro na área dele no Brasil e ele é o maior no Brasil. O cliente, ele vende para indústrias? Ele vende para Isso, Então o indústria. negócio dele é negócio para negócio, B2B. Isso. E ele tem um outro negócio que também é pro cliente. Tá. Que aí a gente vai entrar nisso depois. Não, mas a dor dele inicial era de era negócio isso, para negócio. Exatamente. Que ele Ok. faz adequação de máquinas. Então, ele tem uma abertura de mercado bem grande, porque é legislação, né? Tem auditoria, NRs, enfim. Tá. Só que ele queria expandir um pouco mais a área geográfica dele e também expandir o mercado de indústria, porque ele atendia certas indústrias e ele queria buscar outros tipos de indústria. E aí a gente disse para ele, não, vamos tentar fazer isso no online. Vamos mostrar mais a tua marca e vamos tentar trazer essas pessoas para o teu time comercial que já acontece hoje. Né, que já tem hoje, não precisar criar um setor para isso. E daí ele quis começar com os cursos, porque aí ele... Que é algo pra ter menor, pra né? E ter a gente uma conseguiria aderência. testar também, né? Super- Cursos. Ele oferece cursos específicos de auditor na área, porque assim, é de segurança do trabalho, né? Tá. Que é a auditoria. NR12. NR12. E aí, ele fez um curso para os técnicos e engenheiros de segurança do trabalho. Tá. Então, a gente começou Então, além de testando. adequação de máquinas, ele também tem capacitação. Isso. Tá. É um negócio. É um É. negócio. Já existia o negócio. Já existia. Isso já existia. Os cursos também já existia, só que ele tinha algumas resistências e isso é super normal. Ele também não conhecia o nosso trabalho, ele já tinha tido outras agências que ele não tinha gostado muito do resultado. E aí ele preferiu começar com o curso que, digamos, é menor, não é o carro-chefe ali Tá. do negócio dele. Pra testar mesmo, Pra test testar, drive. Uma pra caixinha. entender como é que ia ser o nosso trabalho. Uma caixinha de areia. O que pro fornecedor também não é muito ruim. Não, pra nós foi Né? ótimo, Pra você- foi ótimo mesmo. Porque aí a gente conseguiu validar alguns pontos que a gente também tinha dúvidas, porque assim, gente, falando aqui pra quem contrata pessoas pra fazer marketing, a gente não tem todas as certezas do mundo também. Então, pra nós foi importante. E até porque Só é um que aí assunto a muito gente- técnico e muito complexo. É difícil você trabalhar um relacionamento falando de NR12. Adequação de máquina, como é que você vai trabalhar a parte de criar um relacionamento falando de algo Sim. tão, né? E Tão aí técnico. ele viu. Aí no primeiro curso a gente já bateu o recorde de inscrições, faltando 12 dias pro curso. Isso nunca tinha acontecido e já estava O na curso 30ª presencial, edição. né? Presencial. É, o presencial. Nossa, E a gente lota todas as turmas com as campanhas. Com as campanhas. impressionante. E as campanhas, vocês trabalham com todas as mídias? Como é que funcionam essas campanhas? Vocês estão falando muito em campanha. Eu queria entender um pouquinho, porque como tem ali o analítica já no nome também, como que a tecnologia vem nesse pacote também desse serviço, né? Dessa E prestação de depois não serviço. continua. E depois lembra que tem que chegar no negócio principal dele, que a gente fez o curso, caixinha de areia, daí vai pro negócio principal. Ah, desculpa. E depois ainda vai pro B2C, segundo. Que Ainda é esse tem. do curso, né? Na verdade, ele vai pra esse público Tá. que é o profissional, né? Ok, Então, beleza. seria Então Entendi. começou Daí vai pelo até o B2C final. e aí foi pro B2B. Então não esquece depois de contar como é que chegou no negócio mesmo. Vai lá. A gente pode falar sobre a parte das campanhas. a gente faz a parte de gestão de tráfego pago, que é aquele que você paga pro Google ou pro Facebook, Instagram, para você alcançar mais pessoas. E a gente faz o orgânico também, que é trabalhar internamente do site, que é aquilo que as pessoas não veem muito, mas a gente trabalha ali os textos para que quando alguém procura no Google, o site apareça sem pagar. Então a gente faz esse trabalho. E o do curso que foi legal, a gente fez um mapeamento. O planejamento que a gente faz antes de a gente colocar a mão na massa, a gente faz um planejamento estratégico com o cliente. E aí a gente consegue fazer todo um mapeamento de persona, segmentação. Para quem que vai, qual é a idade, a região, né? Às vezes a verba que o cliente tem para investir em marketing, em anúncio, não é muito. Então não dá pra gente mandar para o Brasil inteiro. A gente acaba selecionando possíveis regiões que tem indústria, por exemplo. Que tem esses profissionais, né? Nesse caso presencial já tem que limitar geograficamente. Não, tem gente que vem de Ele todo o faz Brasil. presencial no Brasil inteiro. Ah, tá. Ele É. faz específico. Ok. Desculpa te interromper, mas era. Não, e o legal desse do Rio Grande do Sul, que a pessoa ela consegue ter uma experiência imersiva dentro da fábrica. Então, ele tem a aula teórica e tem a prática. Ele vai para dentro da fábrica entender como funciona, ele vai ver de perto e esse é o mais legal, né? E é o que chama a atenção das pessoas, por conta dessa vivência presencial.
E o que a gente fez foi, essa imersão, ela sempre aconteceu. Mas o modelo de comunicação que o cliente utilizava antes da gente trabalhar com eles, não chegava à pessoa final que decidia ou que tinha que fazer a aquisição. Porque quando a gente está falando de marketing e de vendas, a gente está falando de pessoa para pessoa. A gente não está falando, ainda que seja negócio a negócio, B2B e tal. Gente, pessoas compram de pessoas. Então a gente não conseguia comunicar, quer dizer, eles não conseguiam comunicar de uma forma que tivesse aderência. O curso sempre foi bom, a imersão sempre foi incrível, mas Isso as não era estratégias nítido, de né? comunicação não estavam adequadas, como as máquinas que são adequadas por eles, né? Fazendo esse trocadilho. Isso eu vi Boa. bastante na... Boa, virou quase slogan. Agora eu pensei só. Não, mas virou slogan, né? Tá gravado. Vocês adequam as máquinas, a gente adequa a sua comunicação. É verdade. E eu percebi isso aqui na feira, né? Tem várias empresas que elas só comunicam o produto, mas não Nossa. fala qual é o benefício dela. Pra Se não quem falam que do é? problema, Por que falam você é só o da melhor solução. no mercado? Qual o seu diferencial? Não tem isso. Só tá lá a foto do produto. Tá aqui, ó. Se você quiser comprar. Essa é a dor do engenheiro. Exatamente. O stand por tá isso bem que a gente grandão tá e ele aqui. não comunica nada. Não, eu vou te dizer, como é que você faz o engenheiro contar para você o benefício? É só você ter paciência. Porque ele começa falando da característica, vai falando da característica, lá no finalzinho ele vai trazer o benefício. E eu sempre ouço e espero ele chegar até o final. Daí eu falo para ele, agora inverte tudo. Tá? É, Inverte exatamente. tudo. Porque no final ele colocou o benefício. Só que aí você vai pegar e vai... Eu vou dar um exemplo, tá? Esse martelo, ele é feito de aço, com uma dureza espetacular, porque adiciona-se nióbio. O cabo é de madeira, e essa madeira é reflorestada, garantindo sustentabilidade. É reflorestada. Com isso, você tem um equipamento durável. Eu já tô no... Não, um equipamento durável e sustentável. Tá vendo? Ele chegou, ele conseguiu, ele não é tão limitado, ele consegue. Aí você fala assim, legal, inverte agora. Começa pelo sustentável, começa pelo durável e depois explica Aí por o quê. resto, E depois explica o porquê. É o Mas tem lead muito que não jornalista. Exatamente. E eu falo assim, é só esperar e daí do final fala assim, agora inverte tudo. Daí, tá vendo? E só pra entender essa questão do curso, ele tem um diferencial que, assim, ele não é barato. Ele tem um custo um pouco diferente dos concorrentes, que tem lá Ele é o custo- mais caro do mercado. Ele é o mais caro do mercado. Ele é o mais valioso do mercado, na verdade, porque ele entrega bastante. Então é isso que eu ia investimento. falar, porque é uma questão, Isso é uma cara. boa mudança de É, mas tecnologia. ele é mais valioso mesmo, assim. Questão, se olhar só o custo ali, o E a valor, né, o experiência que cifrão, você tem também, é mais né? caro, De colocar a mão mas na o massa. resultado Tá lotando? é diferente. Sim, Só- esse é todos uma- lotam, essa é uma fica a prova. fila de espera. É a melhor métrica, né? Mas isso que o Cláudio falou agora, eu estava acompanhando o que ele estava falando, porque eu tenho uma mente, assim, um pouquinho também, né, um pouco prolixa. Eu acho que é por Entendo isso- demais. Eu acho que é por isso que eu consigo me comunicar bem. Eu estou nos negócios, a Érica está na operação. Porque eu também consigo ter essa empatia de entender que o engenheiro ele quer falar do que ele construiu. Uhum. Por isso que primeiro ele fala das características. Isso é importante. E aqui, de novo, a gente comunica de pessoa para pessoa. Quando um cliente indústria quer orçar com a gente, eu já me disponho aí na planta. Eu nem pergunto se ele quer. Eu falo, vamos agendar? Isso não tem nada a ver com marketing. Mas é importante que eu veja o que é importante para ele. E aquela planta, ela é importante para ele. Mesmo que ele não seja assim o dono, ou quem construiu, o fundador, ou que não tenha sido da família, mas que ele seja um diretor. Mas aquilo é importante, é ali que é criado. E aí o o esquema é mais ou menos assim, né? Agora todo mundo vai saber o meu segredo. Que eu entendo o que tu construiu. Agora, tu pode me dar um pouquinho de atenção para entender como eu posso comunicar melhor o que tu construiu? Primeiro dar o acesso a ele, porque eu sei que é importante. Eu lido bastante com engenheiros há muitos anos já. Eu sei que é legal e eu sou apaixonada por essa construção que o engenheiro tem, né? E essa criação, porque não deixa de ser um processo artístico também. Colocar um Já foi nióbio. mais. Desculpa, depois Não, a gente mas pode pode falar, mas eu digo que eu entendo, assim, tava tudo aí, mas tudo bem. Mas é a própria construção da comunicação também, né? Porque essa história, tudo bem ele não saber contar isso, porque tem vocês, Sim, tem a gente- profissionais para isso. Ele não precisa saber contar a Porque história, eu não sei né? usinar Você máquina. também vai construir a comunicação a partir dessa história. Eu falei que já foi mais porque o engenheiro, a escola de engenharia que eu mais admiro é a escola de Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci era arquiteto, pintor, engenheiro físico nuclear, ele era... Mentira, não se conhecia ainda. Mas ele foi tudo isso porque ele não se limitava. Não colocaram ele no setor de ciências exatas. Isso veio depois. E isso limitou as pessoas. Limitou elas a se colocar ou num lado, ou no outro, ou no outro. Ou eu estou em exatas, ou eu estou em humanas, não sei o quê. Gente, nós somos complexos e temos tudo isso, né? E essa escola de Leonardo da Vinci era a escola da criatividade, de você testar coisas. Ele fazia uma coisa que era proibida na época, né? Que era fazer o estudo do corpo humano. Em função da religião, você não podia estudar o corpo humano. E ele, dane-se, ele pegava, abria e ele começou a desenhar, desenhava pouco a criança, desenhar o corpo humano, a anatomia, né? O que aconteceu com o tempo é que a engenharia, eu falei isso recentemente no podcast, que a engenharia foi para a eficientização. Então ela deixou de ser tão criativa e ela foi buscar mais e mais eficiência. Então a gente acabou deixando, o engenheiro deixou de lado o lado criativo dele, tá? Eu não estou dizendo que, gente, é uma generalização, né? Mas o que aconteceu, e aí ele pegou e foi mais pro lado exato, lógico e como eu fazer isso aqui mais rápido. Então cronometragem, eficientização ao invés de criatividade. E aí que eu vejo uma complementariedade gigantesca entre os designers e os engenheiros. Os designers vão olhar para a experiência, como aquilo está resolvendo, como aquilo pode ser mais elegante, funcional, né? Sempre lembrando da funcionalidade. E o engenheiro vai pegar e fazer aquilo então funcionar, né? Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, né? Um faz o desenho, o outro faz a construção daquilo. Então essa é a complementariedade. E quando eu falo isso, o cara fala, não, cara, o designer não pode de jeito nenhum se meter com a gente. Como não? Como não deve? Porque a gente perdeu essa habilidade. Não foi desenvolvida na gente. No primeiro ano de engenharia, todas as engenharias têm desenho técnico. Certo? Mas você não começa por um desenho técnico. O que você começa é com uma folha de papel, cada um usa um negócio, rabiscando, faz um né? rascunho. E faz o conceito. E a gente não é educado, o arquiteto ainda é. Falo ainda porque eu acho que vai acabar de deixar de ser. Mas ele ainda tem essa questão da mão e da liberdade. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Autodesk, mas o AutoCAD não tem absolutamente nada de livre. Nada de livre. Ele vai te dizer, ele é vetorial, ele tem que dizer, cara, sai daqui, chega ali, milimétrico, não sei o quê. Essa liberdade falta. E aí a gente vai ter característica, né? De novo, eu estou sendo generalista e peço perdão por isso. Assim, o engenheiro é quadrado. O Leonardo da Vinci era quadrado. Então nos enquadraram. Entendeu? Nos enquadraram. E eu posso falar disso porque todo mundo sabe que eu tenho uma doença genética, né? Meu pai é engenheiro, meus 2 irmãos são engenheiros. Então, assim, é uma coisa... É que vocês aprenderam dessa forma, Isso. né? Então vocês ficaram dentro dessa Não caixa. é maldade. Não é maldade. Não é maldade. Foi assim que ensinado pra gente. E aí quando Você vai pro mercado, o mercado é assim. Desculpa, né? É Desculpa. Desculpa. E a gente tem uma tara por Excel e AutoCAD. Socorro. Nossa, e AutoCAD, socorro. né? Eu pavor de Excel. eu não abro, nem abro. Então, Porque não, eu faço vejo os coisa designer, né? Então eu assim, ó, quero Não, bem mas longe. entende, porque e aí isso que eu estou fazendo aqui talvez uma explicação, não uma defesa dos engenheiros, mas uma explicação por que esse bichinho é assim. Eu já falei várias vezes. Eu estou em tratamento, mas não tem cura. Né? Eu tenho esse rolê. Mas a gente entende, Cláudia, a gente te Entende. acolhe. A gente precisa disso. Mas legal. Então esse foi um case de sucesso em que o cliente ele ia contratar um time de marketing, ele usou os serviços de vocês. Vocês tiveram a oportunidade de apresentar para eles tiveram a oportunidade, porque a gente começou falando sobre oportunidade. Eu não tenho oportunidade de mostrar, agora eu tive a oportunidade e comecei e fiz essa entrega e o cara ficou satisfeito com o curso. Isso. E aí ele trouxe essa mesma técnica pro negócio de Sim. adequação de A máquinas. gente conseguiu ir bem assim, trabalho formiguinha, olhando para outras coisas e até novos projetos que ele está pensando em fazer. Então, essa oportunidade de testar concurso, que era algo menor,
a gente já conseguiu levar, por exemplo, para a área do B2B, né? E tá dando um resultado bem positivo. Mas é que assim, no caso do B2B, não é só as campanhas, tem toda a jornada do usuário. A gente sempre fala, o relacionamento numa feira, que é importante, dar palestra em outros lugares, aparecer, e aí tudo se complementa. O offline também, que é o que você faz fora do digital, também é importante. Claro, porque afinal de contas, se chegou o cara e fala, eu quero fazer isso, a experiência do curso ou a experiência da adequação da máquina é ruim, não adianta nada o marketing ficar trazendo mais. Só lead, né? Só o clique lá no WhatsApp, né? Eu fiquei curiosa, antes, Eric, que você tinha falado sobre um caso de não sucesso, digamos assim, que foi o caso que vocês identificaram, pegaram o cliente, mas identificaram que ele não tinha maturidade. Eu queria que vocês explicassem um pouco mais essa... Um case de insucesso. Isso, que vocês chegaram a citar um exemplo. Foi da engenharia aplicada, porque a gente também atende várias empresas de engenharia aplicada, como construtora, ou fornecedores de engenharia ou da indústria. Não necessariamente a indústria específica, mas o que tem relação. Mas é interessante que a construção é um ramo da indústria. Isso, exatamente. Que é a indústria civil, e às vezes né? separa e fala, não, construção é outra coisa. Não, construção é o ramo. Não, a gente não separa, a gente tá... Mas esse cliente, os dois cases que aconteceu isso, um foi varejo e o outro era um cliente do segmento de engenharia civil. Essa etapa de planejamento que a gente faz, ela se inicia antes do orçamento. Então, quando um cliente ele quer orçar com a gente envia um formulário para ele, onde a gente avalia as respostas e a partir dali a gente faz uma pesquisa interna com o nosso time. Então, a gente marca uma apresentação que é rápida e fala, a gente identificou X, Y, Z, a gente consegue ir até aqui, porque a gente também não pede tantas informações, porque o orçamento tem que ser prático. E a gente apresenta alguns dados também de mercado para ele. Isso, aí a gente leva para ele até para justificar o orçamento. Só que antes de começar o trabalho, a gente sempre faz uma etapa de planejamento. Que isso é algo que nos aproximou da indústria. Eu acho que esse foi o principal motivo. Falei planejamento, eu entendo o que você fala. Mas é isso, porque quando a gente estava falando com alguém que tem um negócio de serviços ou de varejo, ele pensar num planejamento de quase um mês era assim, gente... Não quero, não No dá entanto tempo, que a gente tem pressa. 2 clientes que são varejistas, mas os donos são engenheiros. E eles adoram. Porque eles falam assim, nossa, como... É porque é muito diferente, assim. E eu não tô aqui, gente, falando mal do varejo. Por favor, eu adoro varejo, tá? Eu sou fã do varejo, eu tô sempre comprando. Eu só tô falando de adequação mesmo, de oportunidade, de entender que, de autoconhecimento da minha sócia e meu, de saber que a gente não tá adequada para um movimento de marketing que muda o tempo inteiro, de um varejo que também muda o tempo Não dá inteiro. tempo de você pensar numa estratégia nem de se planejar, porque tem que ser muito rápido. E aquilo. E a gente não A maioria das vezes não vai dar certo. A gente não tem essa habilidade. A gente gosta de fazer as coisas com mais calma. Então, quando eu falo para a indústria desse planejamento, já enchi os olhos. O engenheiro lá da startup que atende a indústria ou da construção civil, ele fala, nossa, falaram diagnóstico. Meu Deus, essas meninas vieram E da até onde? porque ele vem com uma ideia. Ele fala assim, eu quero fazer um site novo. Um exemplo. Só que às vezes ele não precisa de um site novo. A gente identifica maioria no das vezes planejamento, a ele não gente sugere outras coisas. Então acontece muito isso, a gente fala pra ele, não faz, vai ser um investimento em vão. Vamos fazer outras ações que talvez vai ser mais legal, Isso, né? e aí nesse caso era um cliente que ele já tinha investido 300 mil reais quase na plataforma dele. E ele tinha um discurso na etapa de planejamento que ele tinha um discurso, ele como time, né? Não ele como pessoa, mas o time. O plano de negócios dele tinha outro, porque a gente analisa isso também. Só que o mercado estava indo para outro caminho. Nem os termos eram usados mais. Então, na etapa de planejamento, a gente apresentou isso para ele e falou, olha, a gente não tem como continuar, porque a gente tem 3 caminhos aqui. A gente só vai conseguir ter um marketing com resultado, que é o que ele estava esperando, se a gente escolher um só. Só que ele não entendia. Para ele, o que eu estava falando não fazia sentido, porque para ele estava tudo certo. Principalmente porque eu já tinha investido 300 mil reais em tudo isso, assim. E aí eu falei para ele, infelizmente a gente não vai conseguir continuar, porque a gente não tem como carregar essa responsabilidade. Depois ele tentou voltar de novo, ele disse, não, olha aqui, eu ajustei e tal, mas ainda não estava, sabia que ia ser um problema, a gente não era né? segura. Então aí, nesse caso, esse foi um dos 2 casos em que a gente não continuou.
Tem os casos que a gente continua e algumas vezes a gente demora um pouquinho mais, mas também tem os casos que nos surpreendem muito. Agora teve um cliente que ele faz um evento e aí a gente atendeu ele, né? Tinha relação ali e saiu até no jornal o resultado, porque foi recorde de inscrições e de pessoas De público na qualificado, feira. né? E os Que foi esse o fornecedores detalhe, né? amaram, assim. E nem a cliente estava acreditando assim, né, que aquilo ia funcionar da forma que funcionou. E para nós também foi uma surpresa, porque a gente também não esperava que ia dar tão certo. Mas por que isso? Porque teve uma etapa de planejamento bem feita. E a gente aprendeu com os erros lá atrás, porque os nossos primeiros planejamentos, né, eles eram bem diferentes. Eles tinham que, sei lá, 10 páginas. Hoje a gente faz até pesquisa em profundidade com persona, com um jornalista, com método e tal. Então a gente também foi entendendo, e a gente errou isso aqui, vamos incluir essa parte no planejamento também? Ou, de novo, vamos fazer, a gente errou isso aqui, tá, então no próximo planejamento a gente vai fazer isso também. E até as coisas que dão errado a gente comunica pro cliente, né? Olha, a gente testou dessa forma, não deu bom, mas vamos tentar de uma outra forma. Agora a gente estudou os números, a gente analisou alguns dados e esse caminho vai ser mais interessante. E o cliente que está aberto à inovação, né, que a gente sempre fala, quando ele está aberto é muito mais fácil de trazer novas ideias. Então é por isso que esse nosso parceiro, Automa Safety, ele dá essa abertura para nós. Então a gente inventa várias coisas. E porque assim. a gente tem um time muito bom também, muito diverso, né? E essa abertura... Então, e é uma coisa que faz muita diferença. O nosso time é diverso, né? E tem gente de toda a região, né? De vários estados do Brasil. Isso faz muita diferença e também entra na questão da inclusão, da gente trazer pessoas que são diferentes e que entendem também. Então hoje, por exemplo, se eu quiser trazer um cliente lá do interior da Bahia, eu tenho alguém dentro do time que sabe falar a mesma língua. E às vezes se a gente não souber alguma coisa, aquela pessoa vai nos ajudar. Então também é a Bahia Isso que é um tem grande crescido diferencial, bastante né? É um no grande mercado diferencial. industrial, né? Então, Exatamente. e os erros, assim, a gente comete bastante. Porque aqui a gente tá falando, vários resultados e tal. Mas ontem à noite mesmo a gente tava lá, assim, quebrando cabeça pra tentar Sofrendo. entender uma questão de certificado digital, porque a gente tem clientes fora do Brasil também. E aí era algo cultural. Só que a gente não tem ninguém no outro país e o cliente é mais leigo e tal. Então foi um desafio muito grande pra gente. Mas a gente sempre em contato com o cliente. Olha, a gente fez isso não deu certo, tá? Mas a gente está aqui tentando mais uma vez, trabalhando sábado, domingo, porque a gente tem um time que é engajado pra gente conseguir ter esses resultados, mas também tem muito desafio, muito estudo, muito perrengue, muito artigo lido, muita ligação pra fulano de tal que conhece Beltrano, que já passou por isso, fórum na internet, Gemini, GPT. Você falou tanto assim, eu gosto muito desse discurso de assumir que a gente erra, né? De humanizar. Porque quando vocês estão falando de processos, né? Eu fico pensando, tá, mas o que tem nesse processo de tão diferente que torna vocês tão especiais dentro do que fazem, né? Que torna isso um diferencial. Antes também vocês tinham falado sobre como é difícil a comunicação do produto, né? Olhando aqui na FEIMEC, como que isso acontece. Eu queria saber de vocês, afinal, então, se vocês podem contar essa pérola pra gente. Então, qual seria a melhor maneira de comunicar um produto? Dentro do que vocês observam e vem assim... A indústria tem o hábito de agir dessa maneira, mas essa maneira não é a mais eficaz para vender. O que vocês diriam para isso? Acho que é perder o medo de se expor. Uhum. A indústria é muito receosa, com toda a razão. E não investe em marketing, por conta uma boa de, parte. Né? mas por conta de propriedade intelectual, porque na indústria tudo tem que ser muito fechado, muito é meu. Só que aí eles trazem isso para comunicação também. E a gente tem uma série de clientes que falam, não, eu não quero fazer vídeo da planta, porque senão vão descobrir a máquina que eu tenho. Não, mas tá tudo bem, a gente não precisa mostrar a máquina, a gente pode fazer um vídeo. Não. Então eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que eu tô com uma camiseta aqui de que a gente não fala, eu acho, tô aqui dizendo eu acho. Mas que perder o medo de se expor, porque dá pra se expor com cautela e com segurança. E de segurança a gente também entende, né, segurança do trabalho. Fazer um planejamento é importante, né, até pra gente entender as dores e os problemas, e a gente tentar comunicar de uma forma mais... que também não afete esse problema do cliente. Por exemplo, ele não quer se expor. Eu tenho medo de mostrar o que eu tenho, o que eu não tenho, porque o outro vai olhar, e isso acontece. Tá, mas como é que a gente vai fazer? Então vamos entender no planejamento quem é o teu público, entender quem está comprando, isso é muito importante.
Então, por isso que a etapa do planejamento para a gente é crucial, né? Para a gente definir quais serão as próximas ações durante ali o ano, os próximos 6 meses. Vejo um potencial enorme, porque se a gente tem essa dificuldade, existe essa dificuldade de estar na FEMEC, aí vocês dão uma volta aqui e veem como está acontecendo a comunicação. E a gente está passando por esse processo, que eu estou muito otimista em relação à neoindustrialização. Estou muito mesmo. Eu também. Talvez o momento mais importante da minha carreira, porque eu sempre trabalhei para a indústria, né, com a indústria e para a indústria. Então, eu estou muito otimista porque o Brasil agora tem fatores muito interessantes. Nós temos uma força de trabalho qualificada, nós temos recursos naturais, nós temos força de trabalho, recursos naturais, nós temos uma boa relação geopolítica, graças às relações públicas, principalmente internacionais, que o Brasil teve desde de Ouro Branco. Então, assim, a gente tem algumas coisas, os astros estão se alinhando, né? Eu acho que o Brasil tem energia também, então acho que o Brasil está bem posicionado. Então, a gente vai ter que se vender melhor. A indústria vai ter que se vender melhor, né? Então, eu acho que acaba trazendo todos esses perrengues, as características dos engenheiros e como a gente se comunica hoje, não é um problema. Na verdade, é uma oportunidade. Que assim, a gente pode comunicar muito melhor tudo isso e a gente tem que... E agora eu vou falar do cachorro vira-lata. Que nós temos que nos vender melhor como brasileiros. Sim. Porque a gente é muito bom. É muito triste ver o brasileiro chega num lugar e pede desculpas por ser brasileiro. Tipo, desculpa, eu não... Você fala, cara, por quê? E quando eu explico a síndrome do vira-lata para os gringos, eles falam, caramba, cara, não sabia que vocês tinham essa característica. Sim, nós temos. Fora algumas coisas, a gente tinha, por exemplo, o orgulho do futebol, hoje a gente nem tem mais tanto orgulho do futebol, mas fora algumas coisas a gente chega pedindo desculpa já. E isso, no negócio internacional, é muito ruim, porque você chega já com, tipo, perdi, oi, tudo bem? Perdi. Sabe, cheguei já, nem tô jogando, já perdi. Chega na negativa já, né? Chego mal. E a gente tem que levantar. E é cultural isso. É cultural. Muito, muito. E por isso que eu falo do cachorro vira-lata, porque essa síndrome foi a primeira vez escrita por Nelson Rodrigues em 1950, quando o Brasil perdeu de 2-1 para o Uruguai no Maracanã. E ele fala que o brasileiro se coloca de uma forma voluntária, ele se denigre de uma forma voluntária, ou seja, eu digo que sou ruim. Ninguém falou para você que você é ruim, você chega dizendo que você é ruim. E no nosso dia a dia, quando o brasileiro fala, pois é, também brasileiro, né, cara? O que tem, cara? Mano, qual é o problema? Sabe, então, eu acho que eu sou um dos caras que mais propaga isso. Gente, vamos falar bem da gente. A gente tem problemas, como todo mundo tem. Principalmente na tecnologia, já que a gente tem a população, o Brasil é conhecido dentro da indústria por fornecedor de commodity, né? A gente não tem essa tradição de ser reconhecido pela nossa inovação, pela nossa tecnologia, pelos nossos produtos de maneira geral, porque não é isso que é vendido lá fora. Então, por isso que a gente está aqui para mudar. A gente está aqui para mudar e que bom que está vindo esse programa de transformação digital, porque justamente por conta disso, né? A gente é muito bom no que faz e não tem uma comunicação, não tem... tá ali, eles inovam no produto, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Eles inovam muito no produto e o resto... Você nem sabe que aquela indústria vende tal coisa. Ele talvez não tenha os acessos para chegar em outras indústrias para poder fornecer. Então tem todo esse... Por isso a informação é tão essencial, né? É tão importante para isso e é importante que o industriário perceba isso. Porque não é só sobre vender o produto. É sobre abrir mercado, é oportunidade, não só para o seu produto. Internacionalizar, talvez, daqui a pouco, isso. né? É sobre isso que eu tô falando. Eu tenho um exemplo bem prático disso. É bem rápido. Teve um cliente nosso que ele ia começar a exportar. Aí ele falou, não, agora a gente precisa fazer as comunicações institucionais ali, de impressa mesmo. E a gente falou para ele, tá aí, por que vocês não nos avisaram antes? E o site em outro idioma? Aí ele abriu um olho desse tamanho e falou, é verdade. Eu falei, como que vocês não pensaram em nos avisar antes para construir um site em outro idioma, sendo que tu vai para outro país? Claro. Porque ele estava tão pensando no produto, ele não estava pensando em como se comunicar. Então... Esse é um tema bem interessante, porque o site em outro idioma,
ele não é só sobre a tradução das palavras da língua, Sim. porque às vezes os benefícios vão ser diferentes em outra geografia. Eu tenho percebido isso muito com as Inditex, né? As Inditex na Alemanha. Então aqui trabalha-se muito com a tese de redução de custo. Lá na Alemanha, ontem a gente conversou sobre isso, ontem na gravação, então vai ser o episódio anterior a esse, tá? Que eu não sei o número, mas tá tudo bem. E tinha uma alemã aqui, que é organizadora de feiras no mundo inteiro, e a gente estava falando sobre a escassez da força de trabalho na Alemanha. Então, as ferramentas digitais na Alemanha, quando adotadas, porque eles estão... Eu me sinto o homem do futuro quando eu vou para lá, né? Quando eles adotam, são para resolver as questões da falta de força de trabalho. Então, tá vendo? A mensagem que você tem que comunicar é diferente. Eu vou resolver o problema de você não ter a pessoa. Aqui a gente fala, eu vou reduzir teu custo. Então não é sobre você traduzir o site. Não. É você comunicar de forma diferente. Mais uma vez, entender a persona, fazer um planejamento. É que não é Google Translate, não é inteligência artificial, é cultura, é inovação. Exatamente, inovação é cultura. Que é o que a gente fala todo Começamos assim e vamos caminhando para o Isso fim é lindo, assim, né? Parece que a gente planejou, né? Não, eu aqui organizo. Esse roteiro maravilhoso, hein? Tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo? Ravine, dá uma dica pra gente sobre coisas que você consome, dicas, podcasts, artigos, novela. Não sei se você sabe o que é novela. Antigamente existia, não. Gente, eu sou mais velha do que parece, tá? Séries, amamos séries. O que você indica pra gente que quer aprender mais, engenheiras que querem aprender mais sobre comunicação, sobre relações públicas? O que você sugere pra gente? Primeiro, o Boteco 4.0 no YouTube, Spotify também. Canal Indústria 4.0. Mas, gente, verdade, eu indico mesmo porque eu gosto muito. É uma forma, assim, de eu passar o meu dia, lavar a minha louça ali, né? Organizar a minha casa, tendo conteúdo, mas de uma forma bem leve. Mas eu gosto bastante, eu nasci na década de 90, bem no início. Então eu gosto bastante de leitura física. Então eu Nós gosto. duas gostamos, né? Eu gosto bastante das revistas das federações das indústrias. Como eu moro em Florianópolis, eu consumo bastante, tanto a revista quanto o e-mail marketing diário ali da Fiesc. Eu recomendo muito, porque a gente que trabalha com comunicação tem que entender de cultura e é dentro dessas histórias do acompanhamento de mercado que a gente E estar atualizada, né? vê Porque isso. esses veículos trazem Conversar com pessoas, ouvir pessoas, perguntar. Eu gosto muito de perguntar. Eu vou numa feira, trabalhar com alguém que... As pessoas que estão nos visitando nos stands, pergunto, tu trabalha na indústria? Qual é o teu cargo? Não tem problema se ele vai falar para mim que ele tem um cargo mais operacional ou se ele tem um cargo totalmente estratégico, se ele vai ser o CEO. Eu quero entender, eu quero saber quais são as dores deles. Os alunos também das escolas do Senai vão ali, eu também dialogo bastante com eles. Então, eu gosto bastante de artigos, gosto mesmo de ter umas leituras mais densas, mas eu também vejo que leitura é muito pessoal. E eu acho que ler uma revista, ouvir um podcast, perguntar é algo que todo mundo pode fazer, mesmo quem tem os filhos, porque a gente sabe, né, que a realidade feminina é diferente, quem tem parentes, né, para dar assistência. Eu acho que essas três dicas, elas são dicas leves para iniciar quem ainda não começou. O mesmo que a Ravine sobre conversar. A gente conversa muito, né? A gente é muito comunicativa. E eu tenho essa mania também de perguntar para as pessoas o que elas fazem, o que elas consomem. Não dessa forma, né? Mas entender o outro é importante, porque quando a gente constrói essa questão de persona e público, a gente se baseia também na nossa bagagem e vivências e imersões, enfim, que a gente faz. Tem um livro que eu gosto muito, que não é sobre engenharia, mas é sobre experiência de usuário, que se chama Estratégias de UX, que é da Novatec. É um livro bem legal, que vale para qualquer área, mas é importante você entender sobre traçar estratégias e mapear situações para você conseguir alcançar aquele resultado que você espera. Independente. A gente está falando de experiência do usuário na internet, como a gente consegue alcançar objetivos, né? E aí ele traz muito isso sobre leitura, imersões, persona, entender as personas. Então é um livro bem legal, assim, e vale para qualquer área. E que bom que tu indicou o livro, né, Erika? Porque o nome da nossa empresa é Livro e eu esqueci. A gente é viciada em livros, então. Cara, eu não te fiz essa pergunta ainda. Você trabalha com jornalismo na indústria há 10 anos. Então você conhece muito das dores que as meninas hoje ressaltaram, sublinharam e tudo isso. E qual é a tua dica em relação à comunicação
da indústria e como que a indústria pode evoluir em relação à comunicação, em relação ao jornalismo e tudo isso. Dá as suas dicas, que até hoje eu não tinha perguntado, mas vou aproveitar aqui. A Vini falou uma coisa antes que é uma dor minha há muito tempo no Sim, que eu não consigo chegar às pessoas que fazem a indústria funcionar. Eu não consigo chegar no chão de fábrica para contar as histórias das pessoas que fazem esse produto chegar. Por quê? Justamente pelo que ela falou, a indústria ela é muito fechada, então ela tem muito medo que o concorrente vá ver, vá ouvir, vá saber, vá copiar. Então tem uma cultura, né, de isolamento. Então tudo é tratado muito com portas fechadas, com pessoas muito selecionadas. Então eu, como trabalho com mídia segmentada, eu tenho dificuldade de divulgar, mas eu estou falando do teu trabalho, da tua empresa, é um bom exemplo. Então eu acabo falando com as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas histórias há anos. Então eu estou sempre falando com líderes que se parecem, né, entre si, que têm uma bagagem semelhante. Às vezes a gente consegue dar uma cutucadinha e entrar um pouco mais, né, a partir da escuta, como elas falaram. Mas isso realmente é um desafio. E não adianta. Pessoas gostam de ver pessoas. A gente gosta de ouvir pessoas. Nesse campo da indústria, a gente gosta de ver pessoas com máquinas. Isso. Que é como a coisa E contando funciona. histórias também, né? Sim, é isso. A gente quer ouvir as histórias das pessoas. Porque o que nos atrai na comunicação é a identificação. Essa é a grande sacada de qualquer estratégia de comunicação. E o É a brasileiro é identificação. empático, eles gostam do sentimental, né? Então, Sim, eu acho que e isso... o apelo emocional, né? Isso é de uma relevância para a contação de história, para a comunicação. Então, se você não se abre, mas você falou da vulnerabilidade, né? Da exposição. A gente precisa entender a vulnerabilidade do outro para entender que não está sozinho nessa, que existem outros empresários ou outros operadores, operadoras, engenheiras que estão passando pela mesma situação. A chance da desistência de determinadas áreas, principalmente se a gente está falando de grupos mais vulnerabilizados, de alcançar determinados andares da hierarquia, né? Chegar à liderança, eles acabam desistindo antes mesmo de chegar por não ter essas referências, porque a gente não consegue ouvir essas pessoas. Então, se abrir a vulnerabilidade para contar as histórias de pessoas para pessoas. Muito importante, porque assim, a indústria tem muita história, ela cria. Ela é o início da história, assim, de criação. Tudo que a gente está vendo aqui foi criado. Tudo aqui tem uma história. Tem anos, milênios, às vezes, algumas indústrias. Então, ela se abrir só vai ajudar. Ela é a principal contadora de histórias. E a indústria move a sociedade inteira. Isso. Cidades inteiras são criadas em torno de uma única fábrica. A gente está falando de uma população inteira. Mais do que isso, tudo que está em torno da gente, como você bem observou, toda essa riqueza que a gente tem de acesso a coisas foi promovido pela indústria. Porque a gente tem um lado ruim da indústria. Sim, tem um impacto econômico, às vezes social, negativo. Tá? E ambiental também. E ambiental. E tem o lado bom. Essa mesa foi produzida numa indústria, certamente, porque ela não foi feita por um artesão. Empregabilidade também. Esse microfone, toda essa estrutura foi criada pela indústria, porque ela nos deu acesso a coisas que nenhum rei tinha. Os reis não tinham acesso ao que a gente tem hoje. Que bonito, Cláudio. Vou adotar essa frase. Eu gostei, achei bonita essa frase. Não, mas é porque, exatamente pelo fato de eu gostar tanto de história, e aí eu correlacionando história com indústria, economia e tal, eu falo, caramba, cara, nessa época o cara tinha grandes áreas, ele tinha poder, etc., mas ele não tinha luxo. Ele não tinha luxo. Quem já visitou o castelo Neuschwanstein, por exemplo, sabe, né, da situação. O castelo é enorme, o prédio é grande, mas tudo é muito simples, porque tudo é artesanato. Entende? E aí a indústria fez com que a gente tenha garfo,
faca, tudo muito disponível, até demais. Né? Então a gente passou um pouco do ponto. Né? O movimento pendular vai trazer a gente agora, tomara que a gente encontre o equilíbrio aqui. Precisamos de ajuda do marketing. Tá? Conte Por que a conosco. gente precisa da ajuda do marketing? Porque tem horas que chega de vender. Entendeu? Já passou do ponto, cara. Tá? Então, eu queria só pedir também ajuda para o marketing, porque a sustentabilidade depende de uma atitude responsável de quem está na ponta da comunicação, porque se ficar, cara, consuma. Por isso Mas que é é uma das importante coisas essa que a gente responsabilidade, É uma das né? coisas que A está dentro consciência. do nosso planejamento é essa questão das ODS também. Isso. E a gente já Perfeito. incluiu isso no nosso planejamento. A né? gente é bem aliada às ODS, assim, por questão de sustentabilidade, porque para a indústria continuar, a indústria e todos nós continuarmos vendendo, a gente precisa estar aqui. Exatamente. Vocês ganharam uma fã, meninas. Mulheres. Dois. Muito Legal, obrigada, foi um gente. prazer. Obrigada mesmo pelo convite. Para mim foi um prazer incrível. Vocês me acolheram, assim, os bastidores também, mesmo na Ravine Pessoa Física. Foi incrível, gente. Eu recomendo, ouçam, compartilhem esse podcast, porque eles são incríveis. Obrigada pela oportunidade, pelo acesso da gente se mostrar, né, como duas mulheres na tecnologia e dentro da indústria. Eu acho que isso vale muito. Vale Isso vai abrir muitas portas, acredito eu, né, Aga? Então, obrigada. Imagina. Arrasaram. Valeu, cara. Mais um episódio incrível do Boteco 4.0. A gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Um episódio que mexe muito com emoções e tal, então muito legal. Valeu, até o próximo. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.